Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui de novo. Estamos dando sequência à aula de aplicações da segunda lei de Newton, parte um, tá? Essa é a parte 2, onde a gente vai explicar as últimas aplicações aí para você entender tudo sobre colocação de forças, né, nos bloquinhos e, consequentemente, como utilizar isso para resolver exercícios que estejam envolvendo as forças aplicadas aos corpos. Então, muito importante que você acompanhe desde já. E se você não assistiu a parte um, vai lá e assiste porque vale a pena, você vai ficar com todos os modelos prontos aí, estabelecidos para fazer qualquer exercício de bloquinho, tá certo? Então, antes de começar, vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal e também pedir para você ativar o sininho da notificação para ser informado das novidades que a gente está postando aqui de conteúdo, tá? E é importante também que você deixe o seu like no vídeo e deixe alguma coisa aí na descrição, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então falando sobre as aplicações da segunda lei de Newton. E aí, o que eu vou pedir para você é entender que a segunda lei de Newton, ela tem infinitas aplicabilidades, mas existem alguns modelos de exercícios que são propostos nos principais vestibulares e no Enem, que valem a pena a gente ter, pelo menos, visto uma vez para poder facilitar na hora de colocar isso em prática, né? Então, reforçando mais uma vez, se você não assistiu a parte um, assiste a parte um das aplicações da lei de Newton, porque está muito interessante, você vai ter a aplicação de todas as forças lá e de todos os modelos que aparecem nos principais vestibulares. E é claro, né, assistam também a continuação dessa aula aqui, porque ela vai completar o que ficou faltando na aula da primeira parte, para não ficar tão extensa, tá bom? Então, olha só. Eu já vou falar sobre a questão das associações de polias. A gente tem dois tipos de polias estabelecidos. As polias fixas e as polias móveis. Bom, vamos falar primeiro então das polias fixas, tá? Como é que é uma polia fixa? Na verdade, ela é fixa porque ela tem um ponto de apoio. Então, se você observar, todas essas polias, tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3, elas estão posicionadas aí para você de modo que elas estão fixadas ou no teto ou na base. Ou seja, nesse caso, elas estão aí apenas para desviar o caminho do fio. Então, isso vai fazer com que você tenha as trações sendo reposicionadas de acordo com a orientação do cabeamento. Então, na verdade aqui, o que acontece é o seguinte, para eu sustentar esse bloco, mantê-lo em equilíbrio, vamos colocar aqui, ó, para esse bloco ficar em equilíbrio, só escrever ele um pouquinho mais para cá, né? Para que haja o nosso equilíbrio aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do seguinte, que as forças que estão atuando aqui, ó, para baixo eu tenho peso, né? Para cima eu tenho a tração. E o detalhe é que aqui também, ó, em todos os pontos eu vou ter a mesma tração, tá? Então, como o fio é o mesmo, a tração aqui é a mesma tração de cá. Então, a sustentação disso aqui, ó, vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou precisar de uma força aqui para sustentar essa minha polia aqui. Essa força F que eu vou fazer aqui, ela tem que ser de 2 vezes o valor da tração, tá? Para haver o equilíbrio. E aí o que acontece é que para todos os pontos onde ela estiver apoiada aqui, você vai ter essa mesma ideia por conta dessa orientação aqui que nós temos de distribuição, tá? Então a tração vai ser também aqui colocada, aqui também ela vai ser colocada. Percebam que é o mesmo fio, né? Então aqui eu também tenho tração, aqui também eu tenho tração, aqui tração, aqui tração. E aí, aqui também eu vou ter tração. Então sempre eu vou ter uma força F que vai ser essa força F que eu falo de fixação, né? Vamos colocar aqui um FF, força F de fixação. E aqui também eu vou ter essa força F de fixação que vai ser de duas trações. Aqui na base é a mesma coisa, duas trações para poder fazer a força de fixação. E aqui, ó, no equilíbrio, a tração aqui, ó, ela vai ser a mesma força F da pessoa que estiver sustentando aquele material do lado de lá. Então, no equilíbrio, a minha tração vai ser numericamente igual à força F. Então, qual que é a ideia de quando você tem rodanas fixas? A rodana fixa, ela mantém o mesmo valor de tração, não modificando nenhum aspecto com relação à distribuição das forças. A única coisa que modifica é a direção no cabo, tá? Então, vou escrever aí, ó. As polias fixas têm seu eixo preso em algum ponto de apoio, né? E aí eu disse que essa força de fixação tem que ser no valor de 2 trações, no caso dessas figuras que estão apresentadas aí para você, dessas 3 roldanas que estão dispostas aí. E por isso eu apresento apenas movimento de rotação, não sendo possível movimento de translação. Então essas roldanas, o máximo que elas vão fazer, vão ser rotacionar em torno do seu eixo.
Assim elas modificam apenas o sentido e a direção da força motora que equilibra o peso. Foi o que eu disse, né? Ela vai modificar a direção, vai modificar o sentido, mas não vai modificar o valor numérico. Então, o valor da força F que a pessoa está fazendo aqui, da força motora da pessoa aqui, para sustentar em equilíbrio aquele bloco de massa M, seria o valor exatamente do valor peso, né, da força peso desse bloquinho ali. Então, por isso eu escrevi que a tração vai ser numericamente igual ao valor da força F, que por consequência, essa força de tração também ela é numericamente igual ao peso, né? E aí a gente conclui que a força que a pessoa precisa fazer tem que ser numericamente igual ao peso, tá bom? Então, qual que é a ideia da roldana fixa? Apenas desviar a direção e o sentido das forças aplicadas no cabeamento, tá certo? Basicamente é isso. Vamos fazer um exercício que tenha a ideia das roldanas fixas, né? Considere o sistema mecânico apresentado na figura, onde os atritos e as massas dos fios e das polias são desprezíveis. E que nele F é igual a 500. Então aqui ele já falou, ó, o valor numérico dessa força aqui, ó, é de 500 newtons. Aí ele te dá que a massa 1, ela é de 15. E ele te dá que a massa 2 é de 10 kg. E a aceleração da gravidade local, G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a tração no fio e a aceleração do sistema. Beleza, então. O que eu vou fazer? Como sempre, pessoal, desde a primeira aula de aplicações da segunda lei de Newton, lá na parte 1, eu tenho dito isso para vocês. Para você resolver qualquer exercício de aplicação das forças que atuam sobre um corpo, você precisa primeiro distribuir essas forças sobre os corpos. Então aqui eu vou colocar, ó, peso de 1, força normal de 1, porque ele está apoiado, né? A gente sabe que se estão num plano horizontal e são as únicas forças que atuam sobre o corpo na vertical, então a gente pode equiparar as duas forças, ou seja, equilibrar as duas, falando que uma vai anular a outra. Para cá assim, ó, eu vou ter o valor da tração, né? Essa tração aqui eu nem vou escrever como tração 1, porque essa tração, o cabo é o mesmo, as roldanas são fixas, né? Então aqui, ó, eu também vou ter uma tração aqui, mas essas trações nesse momento aqui não vão nos interessar. Por quê? Porque elas estão fazendo força sobre a roldana e ele não pergunta a sustentação da roldana sobre os meus objetos aqui, né? E aqui, ó, a massa M2 eu vou ter então a mesma tração aqui e para baixo eu tenho o peso 2. O detalhe é que ele fala que a aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo, né? E existe uma aplicação da força aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou calcular o valor do peso 2. Por quê? Para saber se esse peso 2 vai puxar a força F ou a força F vai puxar o peso 2. Então, o peso 2 vai ser a massa 2 vezes a gravidade. Então, aí eu tenho que o meu peso 2 vai ser a massa de 2, que é de 10, vezes a gravidade, que também é 10. Ou seja, 100 newtons. E aí a gente compara os 100 newtons com os 500 newtons da força F, e a gente já sabe que esse sistema, então, vai andar para a nossa esquerda, né? Esse aqui é o movimento. E se o movimento acontece assim, quer dizer que esse aqui vai fazer o quê? Esse aqui vai subir, né? Então, o movimento dele é para cima. Então, agora eu posso montar as equações do movimento. Para o meu bloco A, o que seria a minha equação do movimento? Força menos tração igual a massa de A, ou massa de 1, né? No caso aqui, né? Massa de 1 vezes a aceleração. Então, a minha força é de 500 menos a tração, né? Essa tração aqui eu não tenho, igual essa massa M1, né? Que ele me forneceu, vezes a aceleração. Mas antes disso, acho que é mais conveniente a gente já montar a equação do bloco B. Quer ver? Vamos fazer a equação do bloco B aqui, só para a gente poder fazer uma coisa aqui. Eu vou ter, como ele sobe, a tração menos o peso 2 é igual a massa 2 vezes a aceleração, né? Por que eu fiz isso ao invés de continuar aquela equação? Porque naquela equação eu teria tração e aceleração como incógnitas e eu não conseguiria chegar no resultado. Eu teria que montar um sisteminha. Aqui eu monto o sistema antes e já corto a tração fazendo a soma. Então eu vou ter que força menos o peso 2 igual a massa 1 mais a massa 2 vezes a minha aceleração. Por quê? A força F eu tenho, é 500. O peso 2 eu tenho, é 100. A soma das massas eu também tenho condição de fazer, porque seria de 15 mais 10.
e aí eu fico só com a aceleração como sendo a minha incógnita, né? E aí, para eu fazer isso aqui, ó, eu vou ficar com 400 igual, né? Porque 500 menos 100 é 400, soma de 15 mais 10 é 25, A. Então, meu A vai ser 400 dividido por 25. Então, isso aqui vai dar um A igual a 16 metros por segundo ao quadrado. Porque se fosse 100 dividido por 25, daria 4. Só que 400 é 4 vezes o 100, né? Então, 4 vezes 4 daria 16. Ok. Achamos a aceleração. Se eu olho para as alternativas, eu só tenho duas opções agora de respostas. Mas eu tenho condição de achar facilmente a tração, né? Se eu pegar a equação 2 aqui, ó, do B aqui, eu posso fazer o seguinte, que a tração menos o peso 2 é igual a massa 2 vezes a aceleração. A tração eu não tenho, mas o peso eu tenho, é 100. A massa 2 eu também tenho, que é 10. E a aceleração nós acabamos de achar que é 16. Então a minha tração vai ser quanto? 160, que é o produto de 10 vezes 16, mais 100. E aí eu chego no resultado que a minha tração é quanto? 260 newtons. Então tá aqui a minha tração e tá aqui a minha aceleração. Com essas duas informações eu venho e marco a alternativa D como sendo a resposta correta para essa questão de roldanas fixas. Muito importante vocês colocarem as forças que atuam nos corpos, pessoal, porque aí facilita para vocês. Caso eu tivesse perguntado qual é a força realizada nesse ponto de fixação aqui, ó, essa força seria de 2 vezes o valor da tração, ou seja, essa força seria de 520 newtons. Ele também poderia ter perguntado qual que era a força resultante de apoio dessa daqui. Aí, nesse caso, essa seria uma força resultante, como ela é a diagonal de um quadrado, né, porque as duas trações aqui têm mesmo valor, então aqui seria uma resultante sendo exatamente T raiz de 2, né? Então aqui a minha resultante seria quanto? 260 raiz de 2 newtons para essa pergunta dessa fixação aqui, tá certo? Mas é claro, né? A gente aqui não está preocupado nesse momento com esse tipo de pergunta. Só estou adiantando porque caso vocês necessitem, tá aí a sua resultante das trações em cima de cada roldana, tá certo? Vamos continuar então. Agora, e se a roldana for uma roldana móvel, né? Quando a roldana é móvel, percebam, tenho duas roldanas fixas aí, as duas que estão no teto, e eu tenho uma que não está fixa, ela pode tanto transladar quanto rotacionar. Então, se você observar, diferentemente das polias fixas, as polias móveis possuem o eixo livre, né? Dessa maneira, elas possuem movimentação de rotação e também de translação. Qual que é a grande vantagem desse processo? Reduz o valor da força motora necessária para movimentar um determinado corpo. E eu te mostro rapidamente isso, olha só. Se eu coloco aqui, ó, vamos colocar esse peso aqui de novo, né? Vamos desenhar ele de novo, vou botar um retinho, aí. O peso desse bloco está aqui, né? E aí, aqui, ó, para eu poder fazer essa sustentação, eu vou precisar de uma certa força. E essa força, ela tem que ser contada a partir de quem? Das cordas que estão segurando. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho uma tração T. Aqui eu também tenho uma tração T. Aqui também eu tenho uma tração T. Só que se você observar, essa mesma tração ela vai ser distribuída nessas duas aqui, ó. Então, olhando aqui para o meu sistema, eu consigo perceber claramente que a força F que eu estou fazendo aqui, ó, é propriamente a força de tração, tá? Então, essa força aqui, ó, F, no equilíbrio, ela é igual à força de tração. Mas o detalhe é o seguinte, o peso, para equilibrar ali, ó, vou até escrever aqui no equilíbrio, para ficar claro aí para vocês. No equilíbrio, esse peso ele vai ser numericamente igual à soma das duas trações que estão presentes nessa polia aqui, ó. Porque essa forcinha aqui, ó, que está sendo feita para cima, na verdade, ela é o somatório das duas trações. Então, aqui, ó, 2 vezes o valor da tração. Bom, se eu pego isso aqui e calculo quanto é o valor da força, eu preciso isolar a tração. Então, minha tração isolada vai ficar sendo o peso, né, o módulo do peso, dividido por 2. Ou seja, a força F que eu estou fazendo aqui, como ela é igual à tração, ela vai ser exatamente pegar o peso e dividir por 2. E o detalhe é o seguinte, para cada roldana móvel que você tem no seu sistema, você vai diminuir ou
vai reduzir a força de aplicação que você teria que fazer para poder sustentar um determinado bloco, sempre pela metade. Então, para cada roldana, vamos ter significativamente a redução à metade do valor da força sendo aplicada. Isso também vai influenciar na aceleração do seu conjunto, tá bom? Então, a aceleração ela modifica nessa região por conta da movimentação desse bloco enquanto ele sobe. Essa é, inclusive, a principal desvantagem que a gente tem quando a gente usa roldana móvel, porque eu vou precisar de uma corda um pouco maior, porque como ela vai se movimentar de um lado e de outro, então para cada centímetro que ela se movimenta, eu vou precisar de 2 centímetros a mais na corda, tá? Então, o ΔS, vamos dizer assim, de corda que eu vou precisar, o comprimento L de corda que eu vou precisar, vai ser sempre o dobro do ΔS estabelecido pela movimentação do seu bloco, tá certo? Mas vamos ver isso em termos de aplicação. Olha aí, ó, essa pessoa aí está tentando sustentar aquele bloco de massa M a partir de roldanas móveis. Então, como que ela vai fazer, né? Olha só, determine a força que o homem deve exercer no fio para manter em equilíbrio estático, ou seja, parado ali, né? O corpo suspenso de 480 newtons, ou seja, isso aqui já é o peso, pessoal, ó. O peso dele já foi estabelecido. Ele falou aqui, ó, que o peso vale 480 newtons. Os fios são considerados inextensíveis e de massa desprezíveis. Entre os fios e as polias não há atrito. As polias são ideais, isso é, não tem peso. Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos analisar. Olhando para cá, eu tenho o seguinte. A força que o homem está fazendo aqui, ó, é essa força F aqui, certo? Essa força F aqui, ela é a mesma força que está sendo feita aqui, que é uma tração, né? Então, eu vou chamar isso aqui de T1, né? E essa daqui também vai ser um T1. Se você olha para as forças que atuam, quando chegar aqui, essa também é T1. E essa também é T1. E essa lá em cima também é T1, porque o cabo é o mesmo. Só que aí, esse cabo está preso numa roldana, e essa roldana está presa, então esse valor aqui, ó, seria de T2. Só que aqui também seria T2, e aqui também seria T2. E lá em cima também seria T2. E aí eu vou para o terceiro fio, aqui seria T3, aqui seria T3, aqui também seria T3 e aqui seria T3. Bom, com esse tanto de força aqui fica complicado de a gente avaliar, mas já posso adiantar o seguinte. Olhando só para essa parte do peso, eu tenho que o peso aqui, ó, para estar em equilíbrio, ele precisa ser numericamente igual ao 2 vezes o T3, tá vendo? Aqui, ó. Então aqui eu vou dizer o seguinte, para estar em equilíbrio, o peso tem que ser igual a 2 vezes o meu T3. Ou seja, o meu T3, ele é igual ao peso dividido por 2. Pronto. Só que se eu olhar para a próxima roldana, que seria a que tem o T2 e o T3, eu vou ter para cá o meu T2, para cá outro T2, e aqui assim, ó, o meu T3. Então significa que o meu T3, estando em equilíbrio, ele vai ser igual a 2 vezes o meu T2, certo? Se eu quero saber o valor do meu T3, o meu T3 vale o peso, né, dividido por 2. Só que aí eu pego esse 2 que está ali e passo ele dividindo de novo. Então, na verdade, o meu T2 ele vai valer quanto? Ele vai valer o peso dividido agora por 4, né? E se eu fizer isso mais uma vez, né, eu vou chegar que ele agora vai ser dividido por 8. Olhando para cá assim, ó, eu vou ter aqui o T1, aqui o T1 e aqui o T2. Então, o meu T1 seria o meu peso dividido por 4 dividido por 2, ou seja, dividido por 8. Bom, o resumo que eu quero chegar aqui é o seguinte, sempre que eu tiver roldanas móveis, cada vez que eu passar por uma roldana móvel, eu vou dividir a força que eu estou fazendo ao meio, né? Então eu posso usar uma formulazinha que é o seguinte, a força F para essa situação aqui, sempre vai ser dada como o valor do peso do objeto,
para haver o equilíbrio, né? O valor do peso dividido por 2 elevado a n. Por que 2 elevado a n, professor? Porque o n vai ser o meu número de roldanas móveis no processo. Então, nesse caso, eu tinha 1, 2, 3 roldanas móveis. Essa daqui, não preciso dizer que ela é uma roldana o quê? Fixa, né? Então, essa daqui, deixa eu só destacar aqui, né, pro lado de cá, para não ficar... Essa daqui é uma roldana fixa. Pronto. Então, eu me preocupo só com roldanas móveis, tá? Então, a força que esse homem está fazendo vai ser quanto? O peso já foi informado, 480, dividido por 2 elevado ao cubo. Então, a força F vai ser 480 dividido por 8. Isso aqui, então, vai dar 60 newtons. Então, esse homem vai precisar fazer uma força F de 60 newtons para poder chegar no resultado. Ah, professor, dá para fazer um por um ali? Dá, olha só. Era 480, quando eu divido por 2, fica 240. Aí na próxima roldana, que é a roldana 2, fica 240 dividido por 2, vai dar 120. 120 agora na roldana 1, dividido por 2, vai dar 60. Então 60 newtons é a força que esse homem vai estar fazendo ali naquela corda. Quer dizer, reduziu bastante o valor da força que ele precisava fazer para sustentar 480 newtons, não é isso? Então, roldana móvel tem essa vantagem de diminuir a força a ser aplicada para poder movimentar ou até mesmo para sustentar um determinado corpo de massa M, tá certo? Bom, outra coisa que a gente precisa falar é da força elástica, né? A força elástica é uma força que pode ser aplicada aos corpos e a gente vai trabalhar com a ideia da lei de Hooke. O que a lei de Hooke consiste, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um sistema elástico constituído por uma mola e um bloco, beleza? Mola e bloco. Na figura A, aqui é a figura A mola não está deformada, então ela está na sua posição de equilíbrio ou na sua posição de repouso, tá, gente? Ao ser alongado, ou seja, quando eu começo a esticar isso aqui, trazendo para a direita, ou ser comprimida, levando para a esquerda, olha só, tanto alongada quanto comprimida, da sua posição de equilíbrio ou posição de repouso, a mola vai exercer sempre uma força sobre a gente, tentando impedir essa movimentação. Então, quando eu tento esticar, ela vai tentar fazer uma força contrária para trazer para a posição de repouso de novo. Se eu tento comprimir, ela vai tentar expulsar a mola para que eu tenha ela voltando para a posição de repouso. Então, a ideia da força elástica é que ela sempre tende a trazer o bloco de volta para a posição de quê? De equilíbrio, ou seja, para a sua posição O, tá? De origem. E aí, a ideia, então, é que a força elástica ela é sempre estabelecida como uma força restauradora. Por que restauradora, professor? Porque ela sempre vai tentar levar de volta a posição original, que é o tamanho da mola original, tá certo? Então ela sempre vai ser uma força restauradora. E aí vem um detalhe interessante. A lei de Hooke mostra como que essa força é aplicada aos corpos. Como assim, professor? A lei de Hooke ela faz um teste, né, a partir dos experimentos, ele consegue comprovar que a partir do momento que você promove uma deformação, essa deformação X promovida pela mola, ela vai ser proporcional à força elástica que está sendo estabelecida. Ou seja, essa força ela não é constante, ela é uma força que vai aumentando à medida que eu vou promovendo mais deformação. E é bem simples de analisar isso, né? Você pega uma mola e começa a espremer essa mola, a comprimir essa mola, com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil você fazer a próxima compressão. Por quê? Porque quanto maior for a deformação, maior é a dificuldade para você continuar deformando essa mola, porque ela é uma força que é proporcional à deformação. Então, olha só como fica a lei de Hooke. A lei de Hooke fala que a força elástica é menos Kx. Professor, o que é o K e o que é o X? O K é conhecido como constante elástica da mola. Ela é uma característica relacionada com o que, pessoal? Com a própria formação da mola. De que material ela é feita, quantas voltas ela tem, para que ela vai ser utilizada. Então, você tem Ks menores e Ks maiores. Um K menor, como exemplo, poderia ser o K da mola da sua lapiseira. Você não precisa de muita força para poder fazer aquela sua lapiseira se movimentar para poder descer o grafite. Então ali você tem uma mola com um K bem pequeno. Por quê? Porque você tem facilidade de deformar a mola. Agora, se você pega uma suspensão de um caminhão, onde você pega lá a mola do caminhão, se você for pensar naquela mola, aquela mola é extremamente difícil de ser deformada. Então nesse caso o K dela é extremamente alto.
Então, o K é a constante elástica da mola e está relacionado com as características de construção dessa mola. Número de voltas, material que é constituído, elasticidade do material e tudo mais, tá certo? E o X, como eu já adiantei para vocês, é a deformação promovida pela mola. Quanto mais eu deformar, mais você vai ter dificuldade para poder fazer a próxima deformação. E aí, o sinal de menos aparece aí porque eu estou tratando aqui de uma força restauradora. Então, esse sinal de menos, ele é só teórico na hora de fazer os exercícios, como você já vai ter colocado para onde está apontando a força elástica, então você não vai precisar se preocupar com o sinal negativo, tá bom? Então, ele é só para representar que é uma força restauradora, tá bom? E aí, se você observar aí a situação de equilíbrio e as movimentações da mola para a direita e para a esquerda, ora alongando, ora comprimindo, você vai perceber que tanto faz o X ser alongando quanto o X ser comprimindo, a força elástica estabelecida vai ser a mesma se a deformação for a mesma, tá bom? Nessa fórmula, o K, então, como eu já expliquei para vocês, é a constante elástica da mola. O K representa fisicamente a facilidade ou a dificuldade que a mola apresenta para ser deformada. A unidade de medida do K é newtons por metro, ou seja, se a mola é fácil de ser deformada, eu gasto poucos newtons para poder deformar um metro. Se a mola é difícil de ser deformada, eu vou gastar muitos newtons, ou seja, muita força, para poder promover uma deformação de 1 metro. Então, por isso que eu disse, quando o K é pequeno, é porque a mola é fácil de deformar. Quando o K é extremamente alto, é porque ele é muito difícil de deformar. Tudo bem? Vamos aplicar isso num exercício mais simples e depois no mais avançado um pouquinho. Ao ser esticada do seu tamanho original, que é 10 centímetros, para 15 centímetros, então aqui ó, eu já tenho a deformação, o X, né? O X vai ser o tamanho que ela se deformou, menos o tamanho que ela era original, ou seja, 5 centímetros. Pessoal, normalmente as unidades de medida aqui são do Sistema Internacional, então isso aqui seria 0,05 metros, tá bom? Para uma mola então exerce uma força de 50 newtons. Então a mola vai fazer uma força elástica de 50 newtons quando eu fizer essa deformação de 5 centímetros. Em relação a essa mola, determine sua constante elástica em newtons por metro. Pessoal, de graça, né? Porque aí eu só vou aplicar o quê? Que força elástica é igual a K vezes X. Professor, cadê o sinal de menos? Pessoal, aqui eu não preciso me preocupar com o sinal, porque como eu disse para vocês, nós estamos calculando os valores em módulo. E outra, quando for precisar colocar essa força num enunciado, a gente já vai colocar a força posicionando como sendo uma força de tentativa de restauração. Então, eu também não vou precisar colocar o sinal de menos, porque ele já vai estar orientado no vetor que você escolher, tá certo? Então, aqui ó, eu vou ter 50 igual ao K, que é o que eu estou procurando, vezes o X, que é a deformação 0,05. Então, eu vou ter que o meu K vai ser 50 dividido por 0,05. Vou multiplicar os dois por 100 para você ver o tanto que fica fácil de calcular. Por que 100? Porque eu ando a vírgula duas casas aqui embaixo. Então, lá em cima vai ficar 5.000 e embaixo vai ficar 5, né? Então, 5.000 dividido por 5, eu vou ter um valor de 1.000 newtons por metro. Quer dizer, então, que se eu deformar essa mola exatamente 1 metro, eu vou precisar de 1.000 newtons de força para poder chegar nesse resultado, tá certo? Então esse seria um exercício mais da própria aplicação da lei de Hooke, tá? Agora, tem uns exercícios que são mais bem elaborados com relação à colocação de mola nos exercícios. Então olha só esse aí, ó. 2 blocos estão ligados por um fio leve que passa por uma roldana de massa desprezível e sem atrito. Então ela é uma roldana fixa, ela só vai mudar a direção do cabo, né? O bloco de massa M1 igual a 2 kg está sobre uma superfície lisa e sem atrito. Estamos desprezando o atrito e a resistência do ar. Preso a uma mola de constante elástica te deu cada mola. Importante isso aí, né? Que por sua vez prende o bloco de massa M2 igual a 10 kg. Então determine a deformação X da mola. O que a gente vai fazer? Primeiro passo aqui é estabelecer as forças que atuam nos bloquinhos, como sempre a gente faz. Então aqui, ó, para baixo eu vou ter o peso 2, para cima eu vou ter a minha tração, né? E aí, aqui também, ó, eu vou ter a tração. Para cá, eu vou ter a minha força elástica, porque ela vai tentar impedir o movimento. Para baixo, eu tenho o peso 1. E para cima, eu tenho a minha força normal 1. Lembrando que nós estamos
retirando aqui o atrito e resistência do ar, tá bom? Ele fala que eles estão ligados, né? E fala que está sobre uma superfície lisa presa a uma mola de constante elástica K. Então, nesse caso aí, é o momento em que eles estão o quê? Todos eles estáticos, né? Então aqui, ó, esse que está em equilíbrio eu já vou anular, né? Então eu tenho o seguinte, que no equilíbrio, o que vai acontecer no equilíbrio? No equilíbrio aqui, eu vou ter que a tração vai ser igual para o bloco 1, vai ser igual à força elástica. E no bloco 2, eu tenho que a tração ela vai ser igual ao peso 2, né? Porque eles estão paradinhos ali, equilibrados, não tem movimento. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular o peso de 2, que seria a massa de 2 vezes a gravidade. O peso de 2 seria a massa, 10, vezes a gravidade, que também é 10, que foi informado para a gente. Então o peso de 2 seria de 100 newtons. Bom, se o peso de 2 é 100 newtons, olhando para a segunda equação aqui, eu tenho que a tração também vai ser igual a 100 newtons, porque o valor numérico é o mesmo. E aí, se eu olho para a equação 1 agora, na equação 1 eu tenho que a força elástica é igual à tração. Ou seja, a força elástica também vai ser igual a 100 newtons. E aí fica fácil de eu chegar na deformação, né? Porque aí eu faço pela lei de Hooke, que a força elástica é igual a K vezes X, e eu não vou usar o sinal porque eu já coloquei essa força restauradora ali, levando a mola de volta para sua região de origem. Então aqui, ó, a minha força elástica vai ficar sendo 100, o meu K, ele informou, né, que é 0,4, e o X é a deformação. Então aqui, ó, vai ficar 100 sobre 0,4, né, já está em newtons por metro lá, igual ao X. Vou multiplicar por 10 aqui, ó, para facilitar meu cálculo. Então aqui vai ficar 1000 dividido por 4 igual ao K. E eu vou chegar aqui, o K vai ser igual a 250 newtons. Aliás, o K não, né? O X, né? Perdi aqui, ó. O X. O K a gente já tinha desde o início, ele quer a deformação, né? Então o X aqui, ó, vai ser igual a quanto? Vai ser 100 dividido por 0,4, que no caso seria 1000 dividido por 4. Isso aqui vai ser uma deformação gigantesca de 250 metros, tá? Então quer dizer que essa mola, se você observar, o valor desse K é extremamente pequeno, né? Então essa mola deforma muito para poder conseguir segurar esse bloco para que ele não caia, tá certo? Então você pode considerar essa mola então até como um elástico, né? Que foi bem esticado enquanto estava realizando o processo, certo? Então, deformação dele, 250 metros. Por quê? Porque o K tem um valor extremamente pequeno para essa mola. Tudo bem? Bom, no mais, queria agradecer a atenção de vocês para mais essa aula aí. Dizer que se você gostou, você deixa o like aí no vídeo. Escreve lá nos comentários, tá? E também pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, seguir a gente lá nas redes sociais, no @physiqueisgo, e não percam as outras aulas que estão sendo colocadas aqui no canal, tá bom? Valeu demais, até a próxima, tchau, tchau.